Oi pessoal, tudo bom? No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre como é que funciona a questão do visto de imigrante altamente qualificado. Falei um pouquinho sobre como é que funciona, a parte das empresas e tudo mais. E nesse vídeo eu decidi falar um pouquinho sobre a rotina do trabalho mesmo, como é que é o dia a dia, como é que é trabalhar numa empresa fora do país, fora do Brasil. Diferenças, método de contratação, férias, enfim, todo um pouquinho do que talvez seja a dúvida de vocês e alguns tópicos que também foram levantados por um pessoal que me mandou algumas dúvidas. Bom, a começar pela carga horária, existem diversos tipos de carga horária aceitas por aqui. O mínimo acho que é 4 horas e o máximo é 8 horas por dia. No meu caso, no meu caso são 40 horas por dia, eu trabalho 8 dias, 8 horas por dia, 5 dias na semana, são 40 horas. Férias são 20 dias úteis, essa é uma principal diferença. São 20 dias úteis de férias. E dependendo da empresa, a empresa pode oferecer alguns dias a mais. Como assim? 20 dias são pela lei, de acordo com o regime de contrato, como seria o CLT no Brasil. Você tem 20 dias e a empresa ela pode te dar mais alguns dias. É importante frisar de úteis, porque sim, são dias semanais. Eles consideram férias como os dias em que você efetivamente estaria trabalhando. Se você vê no Brasil, são 30 dias corridos, que seriam mais ou menos os 20 dias úteis. Nesse ponto eles se equiparam. A diferença é em relação à tirada desses dias. No Brasil agora houve uma flexibilização, você pode tirar 10 e 20, 15 e 15, 20 e 10, pode vender as férias também. Só que aqui não, aqui você pode, se você quiser tirar um dia, você tira um dia das suas férias. Se você quiser vender dias, como pode no Brasil, você também pode aqui. Mas essa é a diferença principal, eu diria, que você tira a quantidade de dias que você precisa. Então vamos supor que você queira tirar, sei lá, 2 dias para você fazer uma viagem, tirar uma sexta-feira e uma segunda-feira, por exemplo. Você vai ser deduzido 2 dias na semana das suas férias. No meu caso, tem um portal, eu informo o meu chefe, ele dando o ok, eu vou até o portal, faço a marcação das datas e é basicamente isso. Não existe muita burocracia em relação. E é muito comum as pessoas tirarem 2 dias, 3 dias, 4 dias, pegar as férias delas, tirar uma semana, depois num mês, depois outra semana num outro mês. É bem flexível. E eu, na empresa que eu trabalho, eu também tenho 5 dias adicionais. Então, no final das contas, eu tenho 25 dias úteis por ano em que eu posso tirar férias, o que é bastante. Parando para pensar agora, tem bastante tempo para poder relaxar e ficar com a família. Falando de modelos de contrato, eu sei que tem modelos relacionados a microempreendedor, que é que eles chamam de ZZP, mas eu não vou entrar nesse tema, até porque eu não tenho muito conhecimento. Mas basicamente, para as empresas existem 2 tipos de contrato, que é o contrato normal, como se fosse o CLT no Brasil, e tem um outro método que eles fazem, que é o contractor, que é parecido como se fosse o PJ no Brasil. Você abre uma empresa no Brasil e a empresa te contrata como uma empresa, um prestador de serviço. Aqui existe algo similar, eu não conheço muito a fundo, posso estar falando alguma besteira, então eu vou deixar somente as informações que eu sei, mas basicamente quando você é contratado como contractor, você não tem todos os benefícios relacionados ao
tipo de contrato comum, que é a parte da pensão. Férias é um pouquinho diferente, é como se você for tirar férias você não vai receber. Você acaba recebendo um pouco mais líquido por mês, mas é porque também você não vai ter os benefícios de acordo coletivo com seguro de saúde, por exemplo. Transporte você não vai ter, então tem algumas variações. Então é importante, se você for participar de um processo seletivo, questionar sobre isso, se você vai ser contratado pela empresa como se fosse um funcionário comum ou se eles estão procurando uma pessoa que é por contrato, porque aí eles podem ter esse tipo de contrato por 6 meses, por 1 ano, e aí depois de 1 ano acabou o contrato, tchau pra você. Enfim, é importante salientar isso e também questionar quem está falando com você sobre o procedimento de contratação. As empresas, elas são, no geral, elas são bem honestas, assim, no sentido de cumprir com os deveres. Eu não vou generalizar, mas o que eu vejo e até o que eu acompanho em relação a grupos de expatriados, grupos de brasileiros que estão aqui, é que eles pagam certinho se você está registrado, se você não está trabalhando como um imigrante legal. Eles tendem a fazer tudo certinho, pagar você no dia, cumprir com os deveres, férias e tudo mais. Isso é bem tranquilo. Eu não vou deixar informação sobre como é que funciona o trabalho ilegal, o método de trabalho ilegal, porque eu não conheço e também não tive muito contato com pessoas que estão nessa condição. Mas eu entendo, eu sei que é um tema bastante delicado de tratar, mas essa não é a intenção do vídeo. O vídeo é mais para mostrar como é que vai a questão de benefícios quando você está trabalhando como um imigrante com todos os documentos e tudo mais. Férias, comentei. Benefícios é meio complicado falar porque varia de empresa para empresa, mas no geral eles pagam um auxílio de transporte. Tem empresas que eles dão benefício em relação à bicicleta. Aqui na Holanda, como vocês sabem, tem muita gente que anda de bicicleta. Então a empresa ela contribui com um valor para você comprar uma bicicleta e ir para o trabalho de bicicleta. Tem algumas regrinhas que, por exemplo, você teria que utilizar a bicicleta pelo menos 3 vezes na semana. E as empresas elas estipulam um valor para que você possa ter o benefício. Normalmente você compra e pede o reembolso para a empresa e a empresa te paga. Só que em determinadas circunstâncias você não pode pedir, por exemplo, o transporte público. Se você pedir a bicicleta, você não pode pedir o transporte público. Se você pedir auxílio, por exemplo, se você for de carro para o trabalho, tem algumas empresas que também pagam auxílio que eles chamam de Home Office Travel. Eles pagam um valor relacionado ao quilômetro rodado da sua casa até o trabalho. Enfim, existem algumas coisas nesse sentido. Plano de saúde, ele é global normalmente. Existe um acordo e a empresa indica para você e fala assim, você pode utilizar o provedor de saúde tal para você solicitar o seu plano de saúde. A gente vai fazer um vídeo falando especificamente da parte de saúde, porque é obrigatório e é individual. Você é obrigado a ter e não é público. Então todo mundo paga o seu plano de saúde aqui. Mas para não misturar os temas, a gente vai fazer um vídeo separado, eu e a Larissa falando sobre isso. A Larissa precisou usar um pouquinho mais do que eu, então ter ela no vídeo ajuda para isso.
sobre fundo de garantia ou algo similar no Brasil, eles trabalham aqui com um regime de pensão, que é como se fosse a previdência privada no Brasil. Você contribui com um valor, a empresa também contribui com um valor, e existe um fundo que gere a quantia que está sendo armazenada lá. Você pode solicitar que tipo de investimento você quer para a quantia que você tem, se é algo mais arriscado, algo mais conservador, e aí essa empresa gerencia o valor que você tem lá. E é um plano de previdência para você retirar quando você se aposentar. Seguro de vida, seguro de translado também. É basicamente isso, assim. Em relação ao salário, normalmente aqui as pessoas tratam o salário como se fosse um valor anual. Então, se você chegar nesse ponto de tratar números, tenha em mente que eles sempre vão falar para você o valor pelo ano todo, e esse valor pelo ano todo inclui o adicional de férias, que seria algo parecido com o nosso 13º. Então, se você quiser saber quanto seria o seu valor de salário por mês, você tem que pegar aquele valor, dividir por 13, e aí você vai ter o valor mensal. Esse 13º mês, eles normalmente pagam aqui na Holanda em maio, que é como se fosse uma contribuição por férias e tudo mais. E além do salário, normalmente você tem um bônus, que ele fica atrelado à performance, performance individual, do setor e global da empresa. Normalmente é 10% do valor do salário anual. Então, extrapolando, se for 100 mil, o salário anual vai ser 10 mil o bônus anual. Existem regras sobre imposto em relação ao bônus e em relação ao valor. Eu ainda não sei tudo, mas de acordo com o seu salário anual, você se categoriza numa faixa de imposto de renda, e esse imposto de renda é deduzido na fonte todo mês. Como eu falei no vídeo do High Skill Migrant, aqui na Holanda o imposto é bem caro, então você pode ter no mais alto, na faixa mais alta 52%, na faixa inferior 38%, depois 26%, e aí vai decaindo de acordo com as faixas. Mas é basicamente isso. E, bom, não existem diferenças muito grandes no trabalho, no dia a dia. Aí varia de empresa para empresa, mas é basicamente isso em relação ao global. Eu espero que eu tenha deixado o máximo de informações para vocês. Se foi útil de alguma forma, deixem um like, um gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês serem notificados sempre que a gente colocar algum vídeo no ar. E bom, em relação ao vídeo sobre o plano de saúde, eu e a Larissa a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, então aguardem que esse aí vai ser produzido com um pouquinho mais de carinho, porque é um tema bastante debatido, bastante delicado, tem diferença em relação ao Brasil, não é só o plano de saúde, mas em relação ao sistema de saúde, então podem ficar tranquilos que sobre esse tema a gente vai dar uma atenção um pouquinho melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.